Olá, meus irmãos, graça e paz a todos os irmãos que fazem parte do grupo O Poder da Mãe que Ora. Hoje eu fui escalado para trazer uma ministração às 22 horas e estarei compartilhando essa ministração em todos os grupos da qual eu faço parte. Então vamos lá, amados irmãos, vamos analisar a palavra de Deus, vamos deixar Deus falar conosco, vamos fazer uma breve meditação para não ser muito cansativo aos irmãos. Amados, diletos irmãos, hoje eu quero falar sobre o privilégio de falar com Deus. Quando nós queremos comunicar com Deus, amados, nós geralmente oramos a Deus. Mas Deus tem a sua maneira de falar com cada um de nós. Deus nos fala pela natureza. Deus nos fala por meio de revelação. Deus age por meio da sua providência. E Deus nos fala através do seu Espírito Santo. Muitas pessoas estão correndo, amados, de um lado para outro, atrás de revelação e profecia. E muitas dessas pessoas não meditam na palavra de Deus, não analisam a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem sido o maior instrumento de Deus falar conosco. É por meio da sua palavra que Deus se revela a cada um de nós. Então, conhecer a Deus por meio da natureza, por meio de revelação, da providência divina, ou mesmo pelo Espírito Santo, não é o suficiente, isso não nos basta. Precisamos conhecer a palavra de Deus. E também, amados, precisamos derramar perante Ele o nosso coração. Para ter vida e energia espiritual, necessitamos então estarmos em uma real comunhão com o nosso Pai Celestial. Para termos comunhão com o nosso Pai Celestial é por meio do diálogo, da oração. Pode o nosso pensamento dirigir-se para Ele. Podemos meditar sobre sua obra, sobre sua misericórdia, sobre sua bênção. Mas isto não é no sentido mais amplo comungar com Ele. Para entrar em comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa que lhe dizer acerca da nossa vida. E como dizer acerca de nós para Deus? É através da oração. A oração é o abrir do coração a Deus. É falar como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Quando o Filho de Deus andou na terra, quando Jesus andou na terra, ensinou seus discípulos como devia orar, instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre Ele todos os seus cuidados. O Senhor Jesus disse: lançai sobre o Senhor toda a vossa angústia, toda a vossa necessidade. Ele instruiu os seus discípulos como fazer isso. E quando fazemos isso, amado, temos a certeza que Ele irá ouvir a nossa petição. Que a nossa petição seria ouvida. Que Ele irá ouvir esta oração.
Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Ele ia no meio da multidão, operava milagre, restaurava a visão, fazia paralítico andar, curava leproso. Depois, ele se afastava para o monte para orar. O nosso Salvador identificou-se com a nossa necessidade e fraqueza, tornando-se um intercessor, um suplicante, um solicitador de ajuda ao seu Pai, para buscar dele novo suprimento de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. A palavra de Deus revela, sendo Jesus o nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus. Ele é o nosso irmão em nossas fraquezas. A palavra de Deus nos revela em livro de Hebreus 4,15 que ele é como nós, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado, pois a sua natureza abominava o pecado, a sua natureza recusava o mal. O Senhor Jesus suportou lutas, agonias de alma no mundo de pecado. A sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade. Não foi só uma necessidade. É privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. Se o Senhor Jesus, sendo o príncipe dos céus, necessitava de comungar com o Pai, de ter comunhão com o Pai por meio da oração, imagina nós. Se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis, pecaminosos, mortais, que somos, devemos sentir a necessidade de fervente e constante oração, amados. Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de sua bênção. É nosso privilégio beber livremente da fonte do seu infinito amor. Deus quer que nós venhamos beber da fonte ilimitada do seu amor. Como é de admirar, pois que tão necessitados que somos e oramos tão pouco. Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde do seu filho e confortá-lo. Há tanta maneira, amados, de nós postrarmos diante de Deus. Podemos orar postrado, podemos orar em pé, podemos orar em pensamento, mas existe uma relutância da nossa parte para tornar conhecido a Deus as nossas necessidades. Muitas vezes falamos para o vizinho, falamos para os amigos, mas ao entrar na presença de Deus, em vez de falarmos sinceramente para Ele: Senhor, o meu problema é X, o meu problema é Y, o meu problema é isso, Pai, é isso que está acontecendo comigo, nós ficamos fazendo rodeio. Que pensarão os anjos dos céus a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina para cada um de nós, pronto para nos dar mais do que muitas vezes sabemos pedir ou pensar. E contudo, acabamos deixando de orar. Oramos tão pouco e tão pouca fé
exercemos. Os anjos têm prazer em postrar-se perante Deus, deleita-se em estar em sua presença. Considera a comunhão com Deus como sendo o mais alto privilégio e, contudo, os filhos da terra, que tanto precisa do auxílio que só Deus pode dar, parece satisfeito com andar sem a luz do seu espírito, sem a companhia da sua presença. Prefere tatear nas trevas do maligno e acaba sendo envolvido. Os que negligenciam a oração acaba caindo nas tentações do inimigo, e o inimigo incita ao pecado, e tudo isso por não fazerem uso do privilégio de ter comunhão com Deus por meio da oração que Deus lhe conferiu. Porque deveriam os filhos e as filhas de Deus ser tão relutante em orar, quando a oração é a chave na mão de cada um de nós, é a chave da fé para abrir o celeiro dos céus, onde se acha, amados, armazenado as ilimitadas graça, os ilimitados recursos da onipotência de Deus. Sem a oração constante, sem a oração diligente, sem a vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidados e desviar-nos do caminho verdadeiro. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não tenhamos, pela súplica fervorosa, a fé, a graça e o poder para resistir à tentação. Há certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouça a nossa oração e ela seja atendida. Uma das primeiras delas é sentirmos a nossa necessidade do seu auxílio. Ele prometeu: derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Isaías 44, verso 3. O que tem fome e sede de justiça, aqueles que anelam a Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito, ao contrário, não pode ser obtido a bênção de Deus. Nossa grande necessidade é ela mesma um argumento e intercede muito eloquentemente em nosso favor. Temos, porém, de buscar ao Senhor a fim de que faça essa coisa por nós. Diz Ele: pedir e dar-se-vos-á. Mateus 7, verso 7. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com Ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Se atendermos ainda a iniquidade em nosso coração, se nós apegarmos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá, mas a oração da alma penitente e constrita será sempre aceita. Depois de termos reparado todas as faltas que temos, consciência de que somos pecadores, podemos crer que Deus atenderá às nossas petições. Nosso próprio mérito jamais nos recomendará o favor de Deus. O mérito de Cristo nos salvará. O seu sangue é que nos purificará. Nós, porém, temos uma obra a fazer para cumprir a condição da aceitação. Outro elemento da oração perseverante é a fé.
É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Jesus disse aos seus discípulos: tudo o que pedirdes, orando, crendo, que o recebereis, tê-lo-ei. Marcos 11, verso 24. Cremos, amados, em sua palavra? A certeza que Ele nos dá ampla, ilimitada, é fiel que Ele nos prometeu. Se não recebermos exatamente as coisas que pedimos ao tempo desejado, devemos continuar crendo que o Senhor nos ouve e que atenderá às nossas orações. Somos falíveis. A nossa vida é cheia de problemas. Pedimos coisas que muitas vezes não seria uma bênção para nós, e o nosso Pai Celestial amorosamente nos atende às orações, dando-nos aquilo que é para o nosso maior bem. Então muitas vezes nossa petição deixa de ser atendida, porque aquilo que estamos pedindo não é para o nosso bem. Aquilo que nós mesmos desejaríamos, se com a vista divinamente iluminada pudéssemos ver todas as coisas tais como elas são na realidade. Quando as nossas orações ficam patente na presença de Deus, a promessa de Deus se cumpre, pois virá por certa ocasião de sermos atendidos e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Mas, amados, precisamos pedir. Deus, Ele é sábio. Ele Ele disse assim para Jeremias: Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Então temos que pedir e dar-se-vos-á. Então vamos pedir, amado. Vamos orar a Deus. Eu já falei muito, eu poderia falar mais, mas como eu fui convidado para fazer uma ministração às 22 horas, eu cheguei do serviço, estou gravando agora, então vamos orar, amado. Vamos falar para Deus, vamos apresentar para Deus a nossa petição. Senhor meu Deus, Pai amado, hoje é domingo, Pai. Essa ministração eu fui convidado para fazer no grupo O Poder da Mãe que Ora. E eu quero orar, Senhor, por todas as pessoas que irão receber esse áudio. Apresentar, Senhor, vida dessas pessoas que necessitam. Nesse último dia do mês de março, 31 de março, domingo, Pai. Nesta noite gloriosa de oração, eu apresento pessoas enfermas, pessoas que necessitam de um grande milagre, de uma cura, de uma libertação, Pai. Que seu poder, pessoas que estão sofrendo de câncer, sofrendo de AIDS, sofrendo de leucemia, sofrendo com problemas no pâncreas, Pai, pancreatite, pessoas que estão sofrendo, Senhor, de uma úlcera, pessoas que estão sofrendo de um sopro no coração, Pai. Eu oro por essas pessoas, pedindo cura, libertação, a unção que despedaça todo jugo, Pai. Adentre, Senhor, no lar de cada irmão, de cada irmã. A Tua palavra diz: pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei. A Tua palavra diz: se pedimos alguma coisa ao Pai, em o nome do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. O Senhor disse para Jeremias: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Nós queremos, Senhor, receber coisas grandiosas, oriundas da Tua parte. Por isso oramos e buscamos o Teu favor divino, buscamos a Tua presença, buscamos a Tua glória, Teu Shekinah, Pai. Responda-nos, ó Deus. Transforma o nosso cativeiro, repreenda o devorador,
Repreenda, Senhor, o migrador. Repreenda, Senhor, o homem sanguinário, Pai. Repreenda, Senhor, aquela obra de feitiçaria, obra de macumbaria. Repreenda, Senhor, a obra de voodoo. Repreenda o mal que está atuando no membro, no organismo, no corpo, no sangue, nos ossos, na pele, até o fio do cabelo deste meu irmão, desta minha irmã, Pai. Esta é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ti, Pai. Visita cada irmão, cada irmã que estará recebendo esta oração, esta ministração deste último dia do mês de março, Pai. E eu te agradeço e te louvo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.